Prezados ouvintes do nosso podcast RJ em Debate, vamos nesse episódio de número 94 tratar da retrospectiva de 2022, de mais um ano de fatos que marcaram a nossa história. E como sempre, presente aqui conosco, o deputado estadual Luiz Paulo. Meu nome é Pedro Rogar e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Bom dia, deputado Luiz Paulo. Bom dia, Pedro. Bom dia, senhoras ouvintes e senhores ouvintes do nosso podcast RJ em Debate. Aproximando-se o final do ano, mas um final de ano muito intenso, com diplomações, posses, fechos das aprovações de legislações no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, enfim, um final de ano muito intenso. Deputado Luiz Paulo, vamos à primeira pergunta. Entre tantos acontecimentos mundiais marcantes desse ano, podemos citar a invasão da Rússia à Ucrânia, a COP27, em que o Brasil volta a ser protagonista importante nessa questão ambiental, e no campo esportivo, ainda acompanhamos a Copa do Mundo, com envolvimento de 32 seleções. Que comentários o senhor, deputado, faz sobre esses fatos aqui para os nossos ouvintes? Bom, Pedro, primeiro, a invasão da Rússia à Ucrânia, que permanece até hoje, é o fato mundial mais triste e mais lamentável. Como podemos admitir que, no mundo globalizado, um país invada belicamente outro, provocando morte, destruição e uma crise mundial na economia, né? Porque desestabilizou totalmente o preço do petróleo e do gás. Mas o mais grave são jovens, idosos, pessoas morrendo de fome, de frio, estilhaçadas por bombardeios. Então, esse é o episódio mais danoso deste ano de 2022, que está por se encerrar. O fato positivo é a realização da COP27, que é um grande encontro mundial para se discutir a questão seríssima do meio ambiente, onde se verifica claramente que as questões climáticas estão fortemente abaladas e aqui no Brasil nós estamos vendo as chuvas que acontecem em regiões de forma mais concentrada em regiões e de forma mais intensa, promovendo tragédias, mortes, perdas de bens, etc. E tal fenômeno vem ocorrendo em outros países e até mesmo provocando endemias e pandemias, né, pelas perdas de nossas florestas e de nossa aqui vegetação do Pantanal, a flora e a fauna. E a volta do Brasil à discussão ambiental é importantíssimo, porque, volto a dizer e reafirmar, quem tem grande parte da floresta amazônica e toda a imensa área do Pantanal é um player importantíssimo nessa questão do ambiental. E o Brasil precisa estar nessas discussões para a sua própria sobrevivência. E é claro que também, de uma forma absolutamente surpreendente, a FIFA aprovou esta Copa do Mundo no Catar, em um período anômalo, que o período de Copa do Mundo nunca foi mês de dezembro, sempre foi mês de julho. Então, de forma anômala, foi para o Catar. E agora a gente verifica, né, no continente europeu, no parlamento europeu, casos de corrupção, função das mais de 400 mortes de operários que aconteceram no Catar para a construção dos estádios e, possivelmente, a distribuição de propinas para amainar essa questão no Parlamento Europeu. Verificamos uma parlamentar, né, tendo seus bens bloqueados lá do Parlamento Europeu, mas originária da Grécia.
Então, até nisso, essa infelicidade da humanidade, que é a corrupção, está engastada. E isso envolveu 32 seleções e 32 países. Né? E agora, né, vão restar 4 países que vão disputar, né, quem vai ser o campeão do mundo, o vice-campeão, o terceiro e quarto colocado. Mas esses são os comentários mais relevantes que eu diria desses últimos 3 meses do ano. Perfeito, deputado. Agora, aqui em nosso país, os brasileiros vivenciaram, de um modo geral, momentos difíceis com aumento de tudo. Aumento da violência, aumento do feminicídio, de armamento, fome, e participamos também do grande ato que consolida a democracia, que são as eleições. Que reflexões o senhor teria a fazer sobre esse quadro? Primeiro, claramente visível, né, para quem circula pelo estado do Rio de Janeiro, pelo Brasil, o aumento da miséria, da fome, dos desabrigados, da falta de teto, né, de habitações condignas, né? Isso tudo agravado pelas tragédias das catástrofes por enchentes, etc., etc. Então, isso é um lado muito triste também, que se deve a governos que fracassam, a políticas erradas, né? E no bojo disso tudo também o crescimento da violência, todos os tipos de violência. Violência contra a mulher, violência contra o cidadão que mora em área carente, que volta e meia é atingido por ditas balas perdidas, mas que muitas vezes são achadas em corpos de inocentes, e, em geral, os inocentes mais pobres, mais desvalidos, né? E também toda essa violência está se perpetuando em diversos segmentos da sociedade. Recentemente, notícia que aqui na Ilha do Governador cerraram postes para roubar luminárias e as lâmpadas da mesa. Cerrar poste, explosões de caixa de banco são frequentes. Então, há uma insegurança muito forte. E a população muito armada, porque também parte dessa população muito armada, porque o governo que sai do país em 31/12 trabalhou fortemente numa política de armamento da população, o que traz mais gravidade à questão das violências. De outro lado, tivemos eleições no nosso país e se elegeu um novo presidente da República, que foi diplomado na última segunda-feira. E, na noite dessa diplomação, novos fatos de violência aconteceram em Brasília, com desordeiros, desocupados ou até inconformados com o resultado da eleição, e incendiaram viaturas, tentaram invadir a sede da Polícia Federal. Mas, de qualquer forma, institucionalmente, a nossa democracia resiste, irá resistir, e a partir de 1º de janeiro de 23, teremos um novo governo no país e também nos estados, porque os governadores foram eleitos ou reeleitos, como é o caso aqui do Rio de Janeiro. Mas, ao mesmo tempo, é um fecho de ano em que os tribunais eleitorais vão aprovar contas, mas rejeitar outras, né, por muitas irregularidades. Então, vai estar nesse período, até as diplomações totais do país, né, muitas ações que virão a público dos ministérios públicos eleitorais, dos ministérios públicos estaduais, né, mostrando também que, mesmo com financiamento público de campanha, muitos insistem em não cumprir o ritual da prestação de contas e a forma democrática de se agir. Deputado, vamos agora para o nosso estado do Rio de Janeiro, onde também tivemos um ano que podemos dizer muito difícil, com a tragédia da região serrana, ocorrida em fevereiro pelas chuvas e, por que não dizer, pelo descaso ao longo dos anos por parte das autoridades. Lembramos também do escândalo ocorrido na CEPERJ, com a contratação de milhares de funcionários fantasmas em plena época de eleição.
além do grande populismo tributário eleitoral que aconteceu. Foi uma farra, uma festa. O que dizer, deputado, aos nossos ouvintes? Pedro, eu narrei aqui os graves problemas ambientais que nós estamos vivendo. A tragédia da região serrana, em fevereiro, em especial em Petrópolis, já havia ocorrido em Petrópolis, Teresópolis, Friburgo e outros municípios no ano de 2011, exatamente no dia 11 de janeiro de 2011. Mas isso não ocorreu só na região serrana. Tivemos no nosso noroeste fluminense regiões muito afetadas. E, novamente, agora na região norte fluminense, tivemos umas novas chuvas com 2 municípios fortemente afetados. Se a gente sai do Rio de Janeiro, vimos esse fenômeno ocorrer em São Paulo, ocorrer em Minas Gerais, ocorrer na Bahia. E os estados e as cidades, principalmente, não estão preparadas para esse volume de chuvas que está caindo de forma tão concentrada. Então, a gente tem que repensar, mas repensar fazendo, né? Refazendo, a forma de se viver nessas cidades. E a primeira questão é ter um rígido sistema de defesa civil e um grande programa de habitação popular para não permitir as construções em áreas de risco. Pelo menos diminuir o número de pessoas vitimadas. Essa receita já é uma receita que está sendo discutida há anos, mas o fato é que não se implementa. E há sempre a alegação é que os recursos estão carentes. Quanto ao escândalo da CEPERJ, que envolveu mais de 24 mil contratações, com centenas delas de forma irregular, também aconteceu na UERJ, porque o governo do Estado, por decreto, promoveu uma descentralização dos empenhos, né? Passou para essas instituições o poder de empenhar com dotações do Estado, né? E alterou profundamente a função da CEPERJ. A CEPERJ, se você ler o decreto do governador, passa a ser um Estado dentro do Estado. E ela usurpa todas as atribuições praticamente de todas as secretarias, com exceção da Secretaria de Fazenda, né, porque administra o Tesouro do Estado. Fora disso, se você ler as atribuições da CEPERJ, pode fazer tudo, quer seja na área da segurança pública, quer seja na área de avaliar benefício fiscal, seja a área dos esportes, seja a área do lazer, seja na área da cultura, pode tudo. É como se fosse todas essas secretarias numa instituição só. Pior ainda, pode fazer isso tudo de forma terceirizada, com organizações sociais, com contratações diretas, com pagamentos ocultos, etc, etc. Então, sabe, eu não diria, como você afirmou, que é uma festa, porque só se é uma festa de horror, né? Porque, na verdade, é uma grande tragédia, né? E, concomitantemente a isso, o Congresso Nacional aprovou, o presidente da República sancionou e tinha caminhado essa mensagem, né, desse populismo horroroso tributário eleitoral, que passou a vigorar em 1º de julho de 2022, às vésperas das eleições, diminuiu a carga tributária e hoje os estados tiveram perdas significativas de receitas, estão todos entrando no Supremo Tribunal Federal. Parte dessas 2 leis complementares que o Congresso Nacional aprovou, a 192 e a 194, são inconstitucionais. Os estados vão querer se recompor desses valores, né? Então, está formado um novo imbróglio de difícil solução por causa desse populismo tributário. E aí você me pergunta, o que dizer aos nossos ouvintes? Eu não saio da minha questão central. Eu luto
e quero um estado de bem-estar social. E o estado de bem-estar social precisa de recursos que tem que vir através da carga tributária, com a modicidade que ela tem que ter, com recursos que sejam administrados de forma competente, sem corrupção, e que possam produzir as políticas públicas de educação, de saúde, segurança pública e assistência social de forma plena para o cidadão brasileiro, em especial para o cidadão fluminense. Então, nós temos sempre que, democraticamente, isto é, dentro do Estado Democrático de Direito, resistir e insistir, resistir e avançar. E é isso que a gente tenta fazer no nosso mandato. Isso mesmo, deputado. E agora, para encerrar, o senhor acabou de falar aqui sobre a sua atuação parlamentar, buscando sempre, lutando sempre pelo estado do bem-estar social. Mas eu queria me aprofundar um pouco mais nessa sua atuação parlamentar, lembrando aqui aos nossos ouvintes leis aprovadas de grande relevância, como a do parcelamento do IPVA, a emenda constitucional 92, que prevê o planejamento estratégico de desenvolvimento, a lei da tecnologia 5G, que passou a vigorar, a CPI dos royalties, que garantiu ao Estado um aumento de 2,7 bilhões na arrecadação estadual, e destacamos ainda aqui sua participação em outras CPIs, uma CPI dos trens, chamada também de CPI da Supervia, e da dívida pública, já anteriormente detalhadas aqui para os nossos ouvintes em episódios passados. E também a aprovação de projetos como Recupera Rio, aumento da margem do consignado e a luta constante pela mitigação dos efeitos danosos ao funcionalismo com a renovação do regime de recuperação fiscal. Como sempre, muito trabalho, né, deputado? O senhor acha que valeu a pena? Ô Pedro, lutar, brigar pelos ideais sempre vale a pena. Não vou repetir Fernando Pessoa, de que sempre vale a pena quando a alma não é pequena, né? Mas eu diria que valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena porque você encerra um mandato de 4 anos com a sensação que você deu a sua parcela de contribuição ao processo. Numa sociedade tão complexa como a nossa, nenhum de nós pode fazer tudo ou muito sozinho. O trabalho terá que ser sempre coletivo. Mas, evidentemente, cada um tem que fazer a sua parte. Então, muitas vezes, a gente sente que muitas coisas estão desabando muito próximo da gente. Mas por isso que eu digo que a gente tem que resistir e continuar. Então, acho que o ano de 2022 valeu a pena. Eu tenho que agradecer ao eleitor que me acompanha, porque reconheceu o nosso trabalho e, mesmo numa eleição polarizada ao extremo entre bolsonaristas e lulistas, esse eleitorado me renovou o mandato. Mais de 38 mil votos. Então, eu diria para você que a gente, em 1º de fevereiro de 23, a gente tomará posse num novo mandato, que continuará a ser um mandato de luta, de enfrentamento, um mandato crítico e propositivo, porque ser só crítico pouco adianta, crítico e propositivo, sempre na esperança da gente, um dia, conquistar esse sonho, essa utopia de nós termos um estado de bem-estar social, onde as políticas públicas de educação, saúde, assistência social e segurança possam chegar de forma justa para todos. Excelente, deputado. Os ouvintes que nos acompanham, tenho certeza que acompanham também já há muito tempo o seu trabalho e não tenha dúvida que eles confiam no senhor. Deputado, chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast RJ em Debate.
E, como sempre, quero agradecer aos nossos ouvintes por toda a audiência ao longo desses já 94 episódios. Sigam acompanhando o mandato sempre atuante do deputado estadual Luiz Paulo nas redes sociais. O Facebook é o deputado Luiz Paulo, o Instagram Luiz Paulo_DEP e o WhatsApp 21 99514 5678. Vamos agora ao quadro Bola Dentro e Bola Fora, com os pontos positivos e negativos da semana, na análise do deputado Luiz Paulo. A bola fora de hoje vai para os anúncios que estão circulando na mídia, em que o governador do estado informa que vai fazer a reposição salarial dos servidores públicos, contabilizando o índice de inflação de 2022 em 5,9%. Estranha esta medida, porque deveria ele também ter anunciado que iria fazer a reposição salarial que ele deve da lei que aprovamos aqui na Assembleia, período entre 2017 e 2021, dos quais ele pagou em janeiro desse ano 50%, e faltaria pagar em 23 e 24 25% do IPCA acumulado. Isto é, ele tem que pagar ainda 6,525%, em torno de 6,5%. Então, se ele dissesse que está fazendo uma reposição salarial de 5,9% mais 6,5%, em torno de 12,5%, estaríamos aplaudindo. Mas entre a reposição salarial já assumido de 6,5% e a reposição salarial de 5,9% de 2022, ele está optando pela menor reposição. Mas, de outro lado, ele também anuncia que quer fazer um reajuste, não é nenhuma reposição, um reajuste dos vencimentos dele mesmo, o governador, dos seus secretários de Estado, subsecretários, e também do vice-governador. Se a gente verificar esses números, porque levaria o governador ao teto do Supremo, esse aumento seria na ordem de 60%. Quer dizer, quando se trata dos funcionários, o IPCA. Quando se trata das gratificações derivadas dos cargos comissionados de alto coturno, isto é, governador, vice-secretário de Estado e subsecretário, você pode ir a 60%. Evidentemente que isto é digno de uma bola fora, né? E já o governador, a fazer esse anúncio, ele começa o seu novo mandato de uma forma muito negativa. A bola dentro de hoje vai, em especial, para a grande surpresa dessa Copa do Mundo de 2022. Estamos falando da seleção de Marrocos. A seleção marroquina alcançou pela primeira vez que nós chamamos de quartas e finais e depois as semifinais da história das Copas. A seleção do Marrocos não representa só o Marrocos. Ela é a digna representante do continente africano. Então, é todo o continente africano apostando no Marrocos. Evidentemente, nós não temos uma bola de cristal, mas seria uma hipótese de muita comemoração se Marrocos vier a se tornar, na decisão da Copa do Mundo, a campeã do mundo. Bola dentro, parabéns para a seleção do Marrocos e para todo o continente africano.